E vamos começar o programa de hoje mostrando os melhores momentos da partida entre CRB e Motoclube. O Galo não fez valer o mando de campo e acabou empatando o terceiro jogo no Nordestão. A reportagem de Maurício Manuel. Domingo à noite no Repelé. Resultado disso, arquibancadas com poucos torcedores. Em campo, o CRB que ainda não havia vencido na Copa do Nordeste, fazendo aquela fezinha e pedindo que a água fosse benta para afastar de vez a zica no trapichão. Já o Motoclube querendo surpreender e arrancar pontos do time regatiano. E assim entraram em campo. Hino nacional tocando, aquele velho fair play e bola rolando. O Galo tratou de subir ao ataque e ganhou falta, mas a cobrança não foi lá essas coisas. Daí o Moto mostrou que tem motor potente. Indo de 0 a 100 km em poucos segundos, vazou a meta do goleiro Edson Marden. Gol de Márcio Diogo antes do primeiro minuto de jogo. Mesmo atrás do placar, o Galo continuava desligado. Quase Juninho Arcanjo amplia o marcador. Tentando se aproveitar do bate-cabeça da defesa do CRB, o Moto seguia agredindo o Galo. E a cada jogada do Regatas era um aviso de que a noite não seria nada fácil. Se por baixo não conseguia, o jeito era tentar por cima. Vitor Rangel quase acerta a meta maranhense. Aos 23 minutos, o CRB trabalhou bem a bola pela primeira vez. Felipe Menezes tentou o canto, mas Alisson impediu o gol de empate. Mas o rubro-negro era tinhoso e causava um reboliço imenso na defesa lagoana. No Brasil não se vê muitas substituições ainda no primeiro tempo. Só que o CRB estava tão passivo que Roberto Fernandes sacou o polaco e colocou William Barbio aos 32 minutos da partida. E no último lance da etapa inicial, Guilherme Silva tentou surpreender o goleiro Rodolfo. Fim do primeiro tempo com vaias da torcida e time cabisbaixo. E depois daquele belo puxa-vanco de orelha, Fernandes voltou do intervalo com ele. Zé Carlos fazendo sua reestreia com a camisa regatiana no trapichão. Ainda dentro de campo, o comandante chamou os atacantes e certamente disse que empatar a partida era obrigação. E o Galo parece ter assimilado bem a conversa. Hugo Sanches cruzou na pequena área, mas ninguém aproveitou. E o mais esperado pelos regatianos aconteceu. Barbio passou a bola na medida, na pequena área. E Vitor Rangel só teve o trabalho de conferir. 1-1. Mas se engana quem achou que o Moto ficaria acuado depois do empate. Edson Marden impediu que o time maranhense largasse na frente mais uma vez. Só que na cobrança de escanteio, desviou no primeiro pau e Lucas Dias deixou o rubro-negro na vantagem novamente. Restava ao CRB então correr atrás do prejuízo e utilizando o que tem de melhor, a bola parada ofensiva. Mas deixava espaços grandes. Em um deles, Nailson partiu livre e Edson Marden se agigantou e impediu o terceiro gol dos visitantes. E quando o Vitor Rangel recebeu dentro da área, foi seguro pelo zagueiro Alisson. Penalidade máxima a favor do CRB. E mesmo estando em campo, Zé do Gol deixou que Rangel cobrasse. A tensão era tão grande que nem o torcedor quis ver o lance. E o resultado foi esse aí. Defesaça do goleiro Rodolfo. Depois disso, Roberto Fernandes foi pro tudo ou nada. Colocou Claudinei no lugar de Felipe Menezes, justamente para dar liberdade à Ferrugem, para que ele chegasse com mais força na frente. A essa altura, era Zé Carlos, Vitor Rangel, William Barbio, Hugo Sanches e Guilherme, tentando o gol da igualdade. E Claudinei já mostrou também que sabe lançar. Zé Carlos chutou cruzado, mas a arbitragem assinalou o impedimento. Mas na sequência não teve jeito. Centroavante que se preze não perde na pequena área. Zé do Gol não vacilou. Só não me pergunte como ele estufou as redes. Melhor ele explicar. A bola pegou na minha coxa, ela baixou um pouco, né?
tinha perdido a primeira. Mas estou feliz pelo gol, não pelo resultado. Agora é trabalhar, pensar no clássico já, né? Esperamos que o nosso torcedor compareça ao Estádio Rei Pelé e incentive, porque a gente vai ter que mostrar um grande futebol para poder conquistar esse torcedor. Não era o resultado que ninguém esperava. CRB tropeça pela segunda vez em casa. Primeiro contra o Ceará 0-0 e agora contra o Motoclube 2-2. O time agora vai se preparar a semana toda, porque já tem clássico contra o CSA no próximo domingo. E a missão agora é manter cabeça fria no campeonato estadual, porque lá o time ainda está invicto. Todo mundo sai um pouco de cabeça quente, né? Não só o torcedor, com razão, mas também os próprios atletas, né? O clima dentro do vestiário é um clima realmente de decepção, e eu também muito frustrado com o resultado. Agora, alto lá, o que é que está fora do script? Clássico, qualquer um pode ser vencedor, né? Clássico não tem favorito, né? E se a gente for analisar hoje, entendeu? Quem tem uma base mantida? O último jogo do CSA contra o Juventude na Série B, pega a escalação e pega a escalação do CSA. Quantos jogadores foram mantidos? Agora pega o meu. Olha o orçamento do CSA, olha o meu. Então, cara, bicho, não vou cair nessa pressãozinha fraca não, sabe? Eu já falei, eu tenho o couro grosso, entendeu? E não tem apego não. Não precisa esperar resultado não. Se não estiver satisfeito com o meu trabalho, cara, porra, vida que segue. E o porta-voz do Galo, será que ficou satisfeito com o empate em casa? Eu acredito que não, hein? Felipe Calheiros conta pra gente o que achou desse duelo contra o Motoclube. Fala galera, eu sou o Felipe e vou aqui falar um pouco sobre o desempenho do CRB no jogo de ontem contra o Motoclube no Rei Pelé. O Hudson é volante, foi testado como lateral, não foi bem, não agradou ninguém, acho que ninguém gostou da atuação dele. O Guilherme é muito habilidoso, é um jogador que... acho que é o jogador que mais deu dribles na Copa do Nordeste, com toda certeza isso. Até mais que o Arthur do Bahia. Então é um jogador muito habilidoso e que infelizmente está sendo utilizado na lateral. Ele não é tão perigoso na lateral como é na ponta. Acho que ele deve ser utilizado como ponta. Você tem 5 laterais de CRB hoje e somente um está disponível, né? Acho que o Edson ele deve ser sacado do time titular, Guilherme Matos deve ser utilizado no lugar dele. O Wellington Carvalho foi até que razoável na defesa. Os volantes, Matheus teve uma atuação meio que discreta, não foi aquele jogador importante na área como ele aparecendo para fazer gol e tal, participar das jogadas ofensivas. O Ferrugem foi o melhor em campo do CRB, se antecipava bem aos lances, desarmando, chegando bem ao ataque. Foi o melhor em campo. O Menezes foi horrível. Atuação bem abaixo do que é esperado dele, se bem que hoje em dia ninguém espera nada dele, né? Os pontas. O Sanches foi até que razoável, armou o time durante todo o jogo, por conta do Menezes não fazer isso. O Polaco nem apareceu no jogo. O Sanches meio que ele não dá profundidade ao time, mas ele consegue armar o time, sabe? O Barba entrou muito bem, foi aquele jogador que deu profundidade ao CRB no jogo, participou muito das jogadas ofensivas. O Rangel, mesmo que tenha feito o gol, dado assistência e sofrido pênalti, não é um centroavante. O Rangel não tem aquela participação na área, não é um jogador que se posiciona bem na área, que finaliza. Eu acho que foi a única finalização dele assim, na área em todos esses jogos, sabe? A finalização como centroavante. E o Claudinei entrou muito bem no time, acho que não foi utilizado inicialmente por questão física. Então é isso, o time vai sofrer algumas alterações para o Clássico. As laterais não tem titular definido e, claro, o camisa 10 e o 9 ainda são grandes interrogações. Valeu! E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Emerson, tudo bom com você? Final de semana foi tranquilo? Chuchu, beleza. Tudo tranquilinho? E esse empate do CRB aí, que poderia ser vitória, mas Rangel perdeu um pênalti.
que acabou o time sendo vaiado no final do jogo, né, Emerson? É verdade. Complicou. Quando o pênalti, botaram pra todo mundo, um abraço pros amigos de casa. O pênalti tava 2x2 já? Não, tava 2x1 Não, ainda, tá né? 2x1. Tava 2x1, tinha a oportunidade para empatar o jogo. O CRB não fez uma boa partida, sabe, Rafa? Ontem, o técnico Roberto Fernandes errou a estratégia no primeiro tempo, inclusive na improvisação que fez na lateral. Não surtiu efeito, é bem verdade que vem tendo problema, principalmente ali nas laterais, questão de contusão, o jogador entrega ao departamento médico. Isso comprometeu muito o esquema tático do jogador. Polaco foi mal, tanto é que foi substituído ainda no primeiro tempo. Felipe Mendes, de novo, não fez uma boa partida. Foram ingredientes que fizeram com que o CRB não vencesse o jogo. Um empate ruim, porque o Motoclube não é um adversário que brigue, teoricamente, para passar a próxima fase, e o CRB estava jogando em casa. Da mesma forma que os empates nas equipes da Série A, como o técnico sempre fez questão de frisar na entrevista coletiva, contra o Ceará, contra o Bahia, foram bons empates, principalmente levando em consideração o adversário. O de ontem não foi, né? Sim. No segundo tempo até que conseguiu ajustar, o CRB conseguiu empatar o jogo. Tem um aspecto positivo que foi o poder de reação por 2 vezes. O CRB em desvantagem no marcador conseguiu empatar o jogo, isso é um aspecto importante, mas o CRB sem dúvida nenhuma não fez um bom jogo ontem. Mas aí, Emerson, você acha que as vaias foram merecidas? É para ligar o alerta já do CRB? Olha, eu não diria que merecido, eu acho que principalmente no momento inicial, resta ao torcedor apoiar. O torcedor do CRB precisa entender isso, precisa demonstrar apoio. Agora a questão do torcedor, né, Rafa? Você vai com a expectativa, inclusive a expectativa do torcedor era que ontem o CRB pudesse vencer e convencer, porque vem tendo bons resultados e de forma ou outra não vem fazendo boa prestação. Aí já visto o segundo tempo que fez contra o Jaciobá, então isso fica na cabeça do torcedor. Vai o próximo jogo, empata em casa. Então foram ingredientes que fizeram com que o torcedor vaiasse, mas o momento tem que ser de apoio. O torcedor precisa apoiar esse time. E tem um CSA no próximo domingo, né? Vamos ver. Sobretudo por isso, né? Você tem um clássico pela frente, um adversário difícil. O CRB tem, ao longo da semana, vai explicar isso. O CRB tem vantagens competitivas para o clássico. Você acha, Emerson? Por estar descansado. Sim, Em contrapartida. E aí você precisa ajustar o time, você vai fazer isso no treinamento. Por outro lado, você perde ritmo de jogo. Sim. Né? O CSA vai embalado. Exatamente, mas tudo isso a gente vai discutir ao longo da semana. Vamos ver nossa enquete no @TV.verde oficial lá no nosso Instagram. O empate contra o Motoclube foi um resultado ruim para o CRB? Sim, era para vencer. 58% a galera votou. E 42% não, foi bom. Emerson, eu acho que foi ruim porque de 9 pontos o CRB conquistou apenas 3. Inclusive para critério de desempate, né? Você Sim. sabe que o primeiro critério é o número de vitórias. Você tem 3 pontos, né? Melhor seria se você tivesse vencido 2 e perdido 1. Sim. Né? Ou vencido Muito 1, melhor. empatado outro, perdido outro. Enfim, né? Você perde a invencibilidade, mas o que vale na pontuação, né? Porque o empate, como o resultado da enquete foi fiel, foi um resultado ruim. Foi um empate com sabor de derrota. Né? Dentro de casa ainda? Exatamente. Isso não eleva a autoestima, então, que se fizesse a pontuação, até por conta do número de vitórias ser importante, porque é critério de desempate. Beleza, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente fala do CSA, que finalmente jogou bem e conquistou uma bela vitória fora de casa. Fica aí.